Mantoan salienta a diferença de dois processos que ocorrem nas escolas: a inclusão e integração. Segundo Mantoan, os dois processos são bem distintos, e um deve ceder lugar ao outro. Ela apontou a diferença que pode ser percebida entre os dois processos. Na integração, há uma seleção prévia dos alunos a partir de uma mudança adaptativa deles ao regime escolar. A inclusão torna-se mais radical e questionadora ao colocar todos os alunos para frequentar a mesma sala de aula, isto é, atinge não somente os alunos deficientes, mas toda a comunidade escolar. Segundo Mantoan, o ensino e a nova forma de ensinar devem reconhecer o caráter multidimensional dos problemas e das soluções, como uma maneira de propor um currículo no qual as diferenças não sejam escondidas, mas reveladas e compreendidas. De acordo com a autora, há distinção entre o processo de integrar e incluir. Segundo a autora, a inclusão ainda mexe com associações de pais que adotam paradigmas tradicionais de assistência às suas clientelas. Afeta professores da educação especial, que se sentem temerosos de perder o espaço que conquistaram nas escolas e classes especiais. Envolve ainda grupos de pesquisa das universidades. A autora recorre a 3 questões temáticas: a questão da identidade versus diferença, a questão legal e a questão das mudanças. Todas as 3 questões formam o escopo de que a autora precisa para defender que a inclusão seja verdadeiramente uma prática, e não uma ilusão. Mantoan assevera que o fracasso dos alunos e a exclusão encontram-se originados no próprio cerne da escola, que não admite o seu erro e reluta em promover práticas que avaliem as lógicas de como o ensino está sendo ministrado. Dessa forma, o aluno vai se distanciando e sendo cada vez mais penalizado, pois não encontra amparo nem na própria escola. A questão da identidade versus diferença pontua que alguns sentimentos, como a tolerância e respeito, podem estar nutridos de valores prepotentes e podem se traduzir em preconceito velado, porque marcam certa superioridade daquele que tolera respeito ao aluno deficiente. De acordo com Mantoan, as ações educativas têm como eixos o convívio com a diferença e a aprendizagem como experiência relacional, participativa. Desse modo, a diferença nas escolas estabelece uma ruptura com o padrão elitista, que persegue o sistema educacional brasileiro desde a sua origem, pois cria mecanismos nos quais a identidade do aluno é considerada importante. A diferença produz novas posturas na sociedade por meio de lutas pela promoção da igualdade. Na questão legal, a autora busca reforço na Constituição Federal de 1988, na Lei nº 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de Bem, no Decreto nº 6.094, Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, na Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, no Decreto nº 7.611, Educação Especial e o Atendimento Educacional Especializado, no Decreto nº 7.612/11, Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, dentre outros documentos. Com todos os mecanismos legais, Mantoan tece comentários e conclui que a escola necessita se reorganizar, estabelecendo novas práticas de ensino para contemplar as diferenças nas salas de aula, bem como cumprir o que está previsto na legislação, pois o aluno deficiente não pode ser interpretado como bondade da unidade escolar, mas um direito. Seria ilógico pensar que todos os movimentos legais e sociais não respingariam no meio escolar. Na verdade, todos esses movimentos precisam ser abraçados pela escola, a fim de produzir uma grande crise em nível globalizado, gerando a quebra de paradigmas. A escola tradicional resiste à inclusão pois reflete sua incapacidade de atuar diante da complexidade, da diferença, da variedade, da singularidade. Com isso, questiona-se o verdadeiro papel da escola na atualidade, de promover a consciência cidadã nos seus alunos. Com essa verdade, a escola precisa formar novos jeitos de incluir esse aluno. A inclusão torna-se um motivo a mais para que a educação se atualize, é o melhor caminho de modernização das práticas escolares. Mantoan declara que há inúmeros desafios para que a inclusão aconteça. O maior deles seria mudar as condições excludentes que originaram a própria escola pública. Considera pontos relevantes para que o processo de inclusão escolar aconteça de fato: recriação do modelo educativo, reorganização dos aspectos pedagógicos e administrativos da escola, preparação do professor inclusivo, propõe uma pedagogia da diferença,
postula que superar o sistema tradicional de ensinar é um propósito que temos de efetivar com toda urgência. Essa superação refere-se ao que ensinamos aos nossos alunos e ao como ensinamos. O modelo educativo vigente precisa sofrer drásticas mudanças, pois se tornou obsoleto. O ensino memorizado e friamente racionalista não serve às novas concepções sociais. A verdadeira qualidade do ensino reside na capacidade de oferecer aos alunos aptidão para atuar com cidadania e autonomia no meio social visando a sua plena inclusão. Os aspectos pedagógicos e administrativos da escola precisam ser revistos. O novo desafio dos gestores e coordenadores escolares é a estimulação de um ambiente escolar criativo, acolhedor, que valorize a diversidade. A gestão de cunho tecnicista e burocrático precisa ser abandonada, dando lugar a uma gestão democrática e dialógica. Professor inclusivo não procura eliminar a diferença em favor de uma suposta igualdade do alunado tão almejada pelos que apregoam a homogeneidade da sala de aula. O professor deixa de ser alguém dotado de material intelectual e passa a ser alguém que interage e aprende com as novas experiências provocadas na turma. Seu novo papel requer determinação, formação consistente, coragem para romper com o ensino tradicional, voltar-se ao processo de inclusão. Formar o professor na perspectiva da educação inclusiva implica ressignificar o seu papel, o da escola, o da educação, o das práticas pedagógicas usuais. O professor tem o desafio de ensinar a toda uma turma, sem diferenciar aulas e conteúdos a determinados alunos. A pedagogia da diferença deve ser adotada nas escolas e destacada nas práticas pedagógicas. Pedagogia da diversidade como uma nova maneira de incluir a diversidade no meio escolar, as diferentes etnias, os diferentes gêneros, as minorias e os marginalizados socialmente. Inclusão torna-se algo relacionado à ação educativa de repensar todo o processo de ensino para cada aluno ao invés de buscar fórmulas e modelos padrão para guiar todo o trabalho pedagógico. Cabe acrescentar que o processo de inclusão deve ser pensado considerando cada aluno, com suas particularidades.